Boa noite a todos. Hoje, continuando com o nosso estudo a respeito do livro Religião dos Espíritos, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema esquecimento e reencarnação. Para iniciar, ele foi feito a respeito da questão 392 do Livro dos Espíritos. E a gente vai lá ver qual que é essa questão. Aqui, 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E a resposta foi: o homem não pode e nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, assim o quer. Sem o envoltório que o impede de ver certas coisas, o homem seria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Com o esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. E eu vou estender aqui para a próxima, que eu também achei bastante interessante, que diz o seguinte. A pergunta é: como o homem pode ser responsável por seus atos e resgatar falhas das quais não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se pudesse lembrar do que as atraiu. Mas como ele não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, sendo então um eterno recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A resposta dada foi o seguinte: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à vida primitiva, à vida espírita, toda a sua vida passada se descortina diante dele. Vê os erros cometidos e que são a causa de seu sofrimento, e também o que poderia tê-lo impedido de cometê-los. Compreende que a posição em que se encontra é justa, e então procura a existência que poderia consertar aquela que acaba de passar, procurando provas análogas àquelas que passou, ou lutas que acredita serem apropriadas ao seu adiantamento. Pede que os espíritos superiores o ajudem nessa nova tarefa que empreende, pois sabe que o espírito lhe será destinado como guia nessa nova existência. Procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição dos erros que cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que muitas vezes vos assalta e ao qual resistes instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, ao passo que é a voz da vossa consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes em erros já cometidos. Nessa nova existência, se o espírito suporta as provações com coragem e se resiste, ele se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, quando retornar para o meio deles.
Se durante a vida corporal não temos uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nas nossas experiências anteriores, temos uma intuição disso. As tendências instintivas são uma reminiscência de nosso passado, contra as quais nossa consciência, que é o desejo de concebermos, de não mais cometer os mesmos erros, nos adverte para que resistamos. Então, eu achei muito interessante essa segunda também pergunta, porque você vê que ela mostra muito pra gente que, embora a gente não consiga, lembrar das nossas existências anteriores para o nosso bem mesmo, porque se a gente lembrasse de tudo, a gente não conseguiria conviver com aquelas pessoas às quais nós fizemos mal ou fizeram mal pra gente e resgatar o que foi, os atos que foram cometidos, os erros. Então, o esquecimento ele é uma bênção para nós, porque senão ele atrasaria muito o nosso progresso, Poderia vir à tona os erros do passado, a gente poderia cair nos mesmos erros, ou nos tornarmos orgulhosos por lembrarmos de quem fomos. Então, isso dificultaria muito o nosso progresso. Mas, mesmo a gente não lembrando das nossas reencarnações passadas, a gente tem as intuições. E isso aqui eu achei muito interessante porque você vê que ele fala no livro. Muitas vezes vocês acham que a voz da consciência ela é devido ao que foi aprendido aqui pelos pais, mas muitas vezes não. É o que o próprio indivíduo já aprendeu em várias existências, em várias reencarnações que vem, como se fosse a voz da consciência para nos orientar, Mas não é determinante, ainda assim, porque cabe a nós decidirmos. Então, tem muita gente que tem aquela intuição, não faz isso, mas vai e faz. Então, são as nossas próprias escolhas. A gente pode errar da mesma forma, se a gente não souber, olhar para dentro de si e ver o que está certo e o que está errado. Mas a gente tem. Então, assim, não é como se fosse cada reencarnação um recomeço do zero. A gente traz uma bagagem, só que ela não é totalmente consciente. Ela vai aparecer em alguns momentos específicos, como a nos orientar a fazer ou não fazer. E uma das formas, que a gente tem de descobrir quais são as nossas imperfeições, quais foram os nossos erros no passado, é justamente ver quais são os nossos impulsos atuais. Porque muitas das coisas a gente traz das outras reencarnações, a gente traz até hoje. Muitos dos nossos erros, das nossas dificuldades. Então, cada um olhando para si mesmo, conhece quais são as suas falhas, quais são as suas reais dificuldades, Consegue perceber. O meu eu acho que é o orgulho, porque eu penso de tal forma quando acontece tal situação. Às vezes não é nenhuma coisa assim que a gente exprime por meio das ações, mas é aquele primeiro impulso de você pensar de certa forma, de você agir de certa forma, que não condiz com quem você gostaria de ser, mas que está ali presente dentro de você. Então isso diz muito também do que a gente está trabalhando aqui, o que a gente precisa mudar, o que nos foi cometido como erro ou como características que a gente foi desenvolvendo que não são boas. E aí, vamos começar o nosso capítulo. Esquecimento e reencarnação. Examinando o esquecimento temporário do pretérito, no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Então, é como se fosse cada existência uma etapa que a gente passa para aprender alguma coisa.
né? Como se a gente saísse daquilo que é o nosso natural, né? Que é a vida espiritual, e a gente passa por um estágio, como se fosse um estágio probatório para a gente conseguir ver se a gente dá conta de resgatar aquilo que a gente precisa, de aprender aquilo que a gente precisa, de melhorar aquilo que não está tão bom. Surgindo semelhante período entre o berço que lhe configura o início e o túmulo que lhe demarca a cessação, é justo aceitar-lhe o caráter acidental, não obstante se lhe reconheça a vinculação à vida eterna. É forçoso, então, ponderar o impositivo de recurso e aproveitamento. Tanto quanto nas aplicações da força elétrica é preciso atender ao problema de carga e condução. Começando uma nova existência corpórea, para determinado efeito, a criatura recebe, deste modo, implementos cerebrais completamente novos, no domínio das energias físicas. E para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural, como recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Então aqui diz que cada existência que nós temos, né, nós recebemos uma aparelhagem corpórea totalmente nova, né? Nosso cérebro é desenvolvido, tudo. E que esse preparo para o reencarne, né, no qual vamos esquecendo e regredindo até chegarmos ao feto em si, isso pode acontecer há um grande tempo antes da gente conseguir, propriamente dito, reencarnar com alguma mãe. Então, esse pode ser um preparo longo que essa pessoa vai sofrer até que ela seja preparada para realmente conseguir reencarnar. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo enquanto perdure a vida fetal. Então, se é um espírito, né, que ele já está bem preparado, que ele já está, né, já sabe tudo que vai acontecer, já tem uma reencarnação mais programada, tudo certinho, esse espírito ele só vai entrar nesse estado, né, de regredir para conseguir reencarnar só enquanto dura a gravidez. Então não vai necessitar desse preparo anterior. Que aqui fala é como se fosse um sono profundo, né? Ao qual todas as memórias, todas as coisas, elas vão ficar ali inconscientes. Em ambos os casos, há prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Então, nos primeiros 7 anos, né, que a criança está na Terra, é um período que ela ainda está, propriamente dito, reencarnando. Então, o perispírito está aos poucos realmente se unindo ao corpo material. Então, a criança até os 7 anos, ela tem uma certa prostração psíquica. Então, ela não está ainda em contato total com todas as suas capacidades mentais, com o seu perispírito. Ainda é uma fase de adaptação que ela está tendo. Temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica, a estabelecerem enormes alterações no veículo de exteriorização do espírito,
as quais, acrescidas as consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado, para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. E como todo esse tempo é ocupado em prover-se a criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada, em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples. O que quer dizer essa parte? Que a criança, até os 7 anos, ela está com esse entorpecimento, que ela não está totalmente ainda pronta, por assim dizer, espiritualmente e corporalmente, não está totalmente unido. Então, nesse período, é o período que a gente, como os pais, a gente se utiliza para colocar os valores, as ideias familiares na vida dessa criança. Então, é um momento ao qual a gente também vai orientar, vai ensinar, né? Ela vai aprender tudo de novo, tudo aquilo que ela já sabia, mas que ela esqueceu, por esse estado meio que hipnótico. Então, esse é o período que nós temos para colocar essas novas informações, essas novas ideias para essa criança. Aí o que fala aqui? Muitas vezes, na adolescência, essa que era aquela criança que parecia ser de tal forma, na adolescência muda completamente, né? E aí fala que é como se ele saísse desse estado de hipnose. Então, o que acontece? Quando chega nessa fase da adolescência, aquela que era aquela criança que, né, era mais facilmente conduzível e tudo mais, vai começar a vir à tona todas aquelas coisas as quais ela precisa corrigir, que vêm aí de longas existências. Então vão aparecer situações novas, a personalidade da criança pode mudar completamente. Então, assim, muitas vezes os pais eles nem reconhecem. Falam, nossa, mas nem parece meu filho mais, que chegou nessa idade, mudou. Mas mudou porque está trazendo de volta à tona todas aquelas coisas, aquelas características que vêm de longas e longas existências, mas que estavam ali adormecidas, né? Então, por isso que é importante a gente também não perder esse comecinho, né, da fase da criança, que é onde a gente consegue também colocar ali ideias, informações, orientações que vão ajudar para que esse jovem, esse adolescente, depois adulto, ele consiga ter as mudanças que são necessárias para que ele consiga evoluir, né? E que esses comportamentos, né, que são trazidos à tona, eles consigam ser melhorados, né? Porque todos nós temos dentro de nós as coisas negativas também que precisamos mudar, né? Então essa é uma fase que daí esse lado hipnótico, por assim dizer, ele vai cessando. E aí vem à tona todas aquelas características e aquelas situações, né, que ele vem trazendo. E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo, na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, a se lhe regravarem no ser, em forma de tendências inatas, e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões,
as vantagens e as dificuldades com as quais se ache afinizado ou comprometido. Então, muitas vezes vão vindo também as impressões a respeito das pessoas, às vezes da própria família, né? Muitas vezes a pessoa começa a não conseguir simpatizar com uma pessoa ou outra, com outra já tem mais afinidade, e aí já vem várias situações, né, que toda família tem, de convívio mesmo, de convivência familiar. E isso ele também vem trazendo, né? Porque na nossa família a gente sabe que muitas das vezes, a maioria, são pessoas que a gente já conviveu, que a gente precisa resgatar alguma coisa, ou que a gente tem alguma afinidade, alguma coisa. Então, não é por acaso. Então, essas crianças, esses adolescentes, eles vão começar a demonstrar isso também, né? Que são as heranças que eles têm de si mesmos, né? Tanto das coisas boas quanto das ruins, que vão começar a aflorar e que precisam também de orientação. Transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua. Então, o nosso interior, ele continua o mesmo, né? Não é só porque o nosso corpo é diferente, né? As nossas faculdades intelectuais, mentais, elas são diferentes, que a gente não traz toda aquela bagagem que a gente já tem, né? Inclusive, assim, a gente tem casos, né, de crianças que já vêm com coisas muito desenvolvidas, né, para arte, para música, para isso, para aquilo, que com certeza, né, trouxeram de outras existências. E da mesma forma, nós também trazemos, muitas vezes não de forma tão clara, né? Algumas pessoas de forma extremamente clara, algumas pessoas inclusive conseguem recordar, né? Sozinhos, mas nem sempre. A moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante as bênçãos de Deus, para a luz da imortalidade. Então, por mais que a gente tenha aí várias, né, existências, várias reencarnações totalmente diferentes uma da outra, né, com objetivos diferentes, com situações diferentes, mas o nosso objetivo sempre é o mesmo, né, o nosso objetivo final, que é o quê? É reparar aquilo que a gente fez de ruim e a gente conseguir dar um passinho a mais para a nossa evolução, né? Então, é reparar tudo aquilo que em nós não está legal, tudo aquilo que a gente precisa melhorar de alguma forma. E nisso, a reencarnação com esse esquecimento, ela nos ajuda muito, né? Existem casos, inclusive, né, que foram citados como exemplo nos textos, o que? Pessoas que em uma reencarnação elas têm uma habilidade extremamente aprimorada, vamos supor a música, mas na outra reencarnação ela vem com aquilo em estado de latência, não vai desenvolver. Por quê? Porque ela precisa desenvolver outros aspectos, não é só aquilo. Ela precisa desenvolver outras coisas que ficaram para trás. E que se ela tivesse as mesmas habilidades que ela tinha, não iria acontecer. Então, muitas vezes, né, pessoas que nós vemos, né, deficientes, pessoas que a gente vê com retardos, são pessoas que o espírito não é daquela forma, mas muitas vezes vem nessa reencarnação dessa forma porque precisa desenvolver alguma coisa, precisa reparar alguma coisa, a qual não seria possível se não viesse daquela forma, né? E nesses casos, e em praticamente todos os casos, não seria bom para nós recordar.
né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente que faz, né, as terapias de regressão e tudo mais, mas é muito perigoso, porque se você não estiver preparado e não tiver um motivo realmente válido para que você queira lembrar, aquilo pode comprometer muito a vida, né? Porque a gente pode lembrar de coisas que a gente não gostaria. A gente pode descobrir que as pessoas que a gente convive são pessoas que a gente já fez muito mal ou que fizeram a nós muito mal. E a gente pode acabar botando a perder todo aquele progresso que a gente vinha fazendo por conta de curiosidade, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não querer buscar essas coisas somente por curiosidade, porque existe um motivo, né, para que não haja essa lembrança. E quando retornarmos ao plano espiritual e estivermos preparados, aí sim teremos a condição, né, de recordar. Mas até lá não há motivo sadio para isso. E quanto aos espíritos, né? Muitas vezes eles podem nos revelar alguma coisa referente ao nosso passado, contanto que haja algum proveito com aquilo, né? Não é só você estar curioso e ele responde, não, mas existe alguma coisa que está te atrapalhando na sua evolução e você saber de determinada coisa vai te ajudar, né? Vai te ajudar a progredir, vai te ajudar a sair daquilo, a mudar a forma de você ver alguma coisa. Aí sim, porque o ganho é maior, né? Então é válido. Mas no mais é isso. É bom, né, a gente saber como é que funciona todo esse processo e tudo mais. E é bom também para a gente começar a refletir, né? Principalmente sobre essa questão que a gente viu no livro dos Espíritos, né? Sobre nossa consciência moral, né? Como que ela parte muitas vezes de nós mesmos, das nossas experiências, né? Da importância da gente saber também ouvir a nossa voz interior, porque muitas vezes somos nós mesmos, né, nos dando conselhos a partir de tudo que a gente viveu, tudo que a gente tentou e deu certo, não deu, né, todas as nossas experiências. Então é saber olhar para si, né, saber identificar em si aquilo que precisa ser mudado, ser melhorado, né, e a gente nunca querer ficar pedindo, né? Tem gente que fica muito pedindo que queria recordar e fica, né, querendo que a gente saiba compreender, né, o motivo pelo qual isso não acontece, que é para o nosso bem, que muitas vezes iria nos atrapalhar, né? Que a gente não fique assim focado nisso, né? Até porque não vai fazer diferença nenhuma. A gente tá aqui para viver o agora, para recuperar aquilo que foi perdido, para reestruturar aquilo que não tá bom. Então não faria a menor diferença a gente saber do nosso passado, porque a gente tem que prestar atenção no agora, para a gente conseguir melhorar daqui para frente. O passado ele serve somente para a gente ver aquilo que não deve ser repetido. E para quem está em casa, tenha uma boa noite. Agradeço pela participação e fiquem com Deus. Até a semana que vem.